voltamos diretamente com a presença do doutor Daniel Freitas, médico urologista que atende no Centro Clínico JWM. Está conosco também a psicóloga Camila Genari, que faz o atendimento também no Centro Clínico e que também lida com questões mais de escritório, digamos assim, no Clube Cardoso Marques. Bom dia, Camila. Bom dia, Daniel. Bom dia, Viviane. Bom dia, doutor. Tiago. Tá trocando Thiago, meu nome é o já, Thiago, mas... Daniel. Tanto Daniel aqui hoje. Então, hoje a gente conseguiu, né, trazer o doutor Daniel aqui. Ele é urologista lá na clínica. Ele tem atendimentos todas as sextas-feiras pela manhã. E hoje a gente conseguiu lá um espacinho na agenda dele. Já reservamos desde do início da semana para ele vir aqui falar um pouco hoje para os nossos ouvintes, né, sobre algumas dúvidas, algumas coisas que as pessoas possam saber do trabalho dele. Isso aí. Se algum ouvinte tiver alguma dúvida, pode ser algum problema seu, algum problema, enfim, do marido, da esposa, de alguém conhecido, enfim, pode mandar pelo Torpedo 9706-7809. Também pode mandar pelo Estúdio Aberto Rádio Itapuí. Neste caso, o pessoal pode ficar com vergonha, de repente, não precisa nem assinar. Neste caso, a gente abre uma exceção e o pessoal que queira participar também não precisa nem assinar. Mas, doutor Daniel, incontinência urinária, para a gente já ir direto ao ponto, é um dos grandes problemas que o senhor tem buscado tratar nos pacientes, né? Um bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. A incontinência urinária realmente é um problema muito frequente, muito mais frequente do que a gente possa imaginar, né? O paciente que tem incontinência urinária dificilmente fala sobre isso, né? Devido ao constrangimento que essa patologia, enfim, que esse problema causa. E muitas vezes tem dificuldade de procurar atendimento, né? E geralmente quando o paciente acaba procurando atendimento é porque já está muito incomodado e sentindo já os efeitos, inclusive sociais, né, que esses sintomas podem trazer. E o que pode causar a incontinência urinária? Bom, a incontinência urinária, na verdade, existem vários tipos de incontinência urinária, e incontinência urinária pode acometer pacientes de qualquer idade, né, mas acontece principalmente em mulheres. Existem dois tipos principais, né? Aquela incontinência urinária que acontece em momentos de esforço, né? Às vezes esforço mínimo, simplesmente tossir, espirrar, levantar da cadeira, subir uma escada, né? Que pode levar à perda de urina. E tem a incontinência urinária que acontece com episódios de urgência miccional, que a gente chama, né? Aquela paciente que sente vontade de ir ao banheiro e essa vontade é urgente e muitas vezes não dá tempo, né, de chegar. É muito importante a gente avaliar muito bem essas pacientes e diferenciar, porque o tratamento é diferente, né? E há um tratamento, inclusive, de fisioterapia, né? A fisioterapia é muito importante no tratamento da incontinência urinária, principalmente nessas pacientes que têm perda de urina aos esforços, né? O reforço da musculatura pélvica com fisioterapia é uma parte muito importante do tratamento. Após o parto, as mulheres têm uma tendência maior? Com certeza. Parto normal, principalmente, né? O parto vaginal, ele é um fator de risco importante para a perda de urina, né? E a frequência da incontinência urinária ela está muito associada ao número de gestações e ao número de partos normais. Sim. Né? Existem, inclusive, exercícios que as mulheres, que os médicos aconselham as mulheres fazerem antes do parto, né? No período pré-natal, né? Exatamente. E, inclusive, antes do parto, antes de cirurgia prostática. Isso é importante esclarecer, assim, incontinência urinária pode acometer tanto homens quanto mulheres, claro, né? Embora seja mais frequente em mulheres. E faixa etária também tem alguma... O mais comum é a incidência? partir da 5ª década de vida, tá? Mas mulheres mais jovens também podem ter incontinência urinária, tá? Principalmente desse tipo, né, que eu mencionei, que é com episódios de urgência. Sim. Né? A incontinência urinária aos esforços acaba cometendo uma faixa etária um pouco mais velha.
segurar a urina por muito tempo? Tem gente que trabalha às vezes o dia inteiro e tem a mania de eu não vou no banheiro, não vou no banheiro. Quando chega em casa tá apertado, que nem a gente diz no popular. Isso pode também gerar uma incontinência? Não, o fato de segurar a urina, na verdade, conseguir segurar a urina por muito tempo, até, de uma certa forma, comprova que a musculatura está em dia, que a musculatura está funcionando. Né? Então, até esse não é o maior problema. Né? Mas não é muito aconselhado de qualquer forma, né, doutor? O ideal é que a paciente, assim que sinta vontade de ir ao banheiro, né, que na primeira disponibilidade, né, vá ao banheiro para esvaziar a bexiga. Esse é o mais recomendado. E o caso inverso, o contrário disso? Quem tem dificuldade para urinar? Quem tem dificuldade para urinar tem que ser adequadamente avaliado, examinado, porque isso pode muitas vezes esconder alguma patologia um pouco mais grave, né? A dificuldade para urinar, a dificuldade para esvaziar a bexiga, isso acaba sendo mais frequente em homem que tem aumento da próstata, né? Na verdade, todos os homens têm algum grau de aumento da próstata com o passar dos anos. Em muitos deles, esse aumento vai ser sintomático, vai causar sintomas de obstrução da bexiga, né? Obstrução do esvaziamento da bexiga. E isso, às vezes, o tratamento é muito simples, né? Às vezes o tratamento medicamentoso, ele é muito eficaz, né? E o paciente fica muito satisfeito. O diagnóstico precoce é bastante importante no tratamento depois, doutor? Sem dúvida, e essa é a maior dificuldade, né? Como esses problemas miccionais acabam gerando muito constrangimento, os pacientes demoram muito para procurar atendimento. Né? O ideal é que eles saibam que isso tem tratamento, né, que o tratamento muitas vezes é simples, né, e é muito resolutivo, né, então que não atrasem essa procura do atendimento médico. Bom, a parte de prevenção, a urologia também entra um pouco nisso? Eu digo, antes mesmo de aparecer qualquer sintoma. Sem dúvida. De uma maneira geral, para homens, o que se recomenda é que, mesmo na ausência de sintomas, de qualquer sintoma miccional, que o homem procure um urologista a partir dos 45 anos, né, para fazer o seu primeiro exame de próstata. No caso daqueles pacientes que têm história de câncer de próstata na família ou pacientes de raça negra que têm um risco maior de câncer de próstata, se recomenda até que comece essa investigação 5 anos antes, né, aos 40 anos. Tá? Em relação às mulheres, a mulher já tem o hábito, né, de consultar com o ginecologista, isso desde a juventude. A mulher tem esse hábito de consultar anualmente. A mulher, né, tem menos preconceito. Tem, né, menos preconceito. Isso é uma coisa que já está mais comum assim, no dia a dia da mulher. O homem até tem essa barreira assim, a ser rompida. Mas é importante que a mulher coloque essas dificuldades miccionais também, né, para o seu ginecologista, para que, se ele puder tratar, ele já trate, ou se ele não puder, que ele encaminhe, né, para que o tratamento possa ser não seja tardio. E no caso das crianças, doutor, é aconselhado que os pais levem as crianças em alguma idade específica até um urologista? Não se indica nenhuma consulta de rotina para a criança, tá? A criança, na verdade, ela tem que ter o seu acompanhamento com o pediatra, né? E na medida que o pediatra identificar alguma alteração no exame físico, no desenvolvimento da criança, então ele vai proporcionar um encaminhamento adequado. Criança, em geral, que pode ter de patologia urológica é fimose, hidrocele, né, que é o acúmulo de líquido na bolsa escrotal. Algumas crianças têm um atraso na descida do testículo, né? Então são coisas simples que o pediatra pode examinar, né, e na presença de qualquer alteração, então encaminhar. Sim. A Viviane tinha uma dúvida até sobre a fimose. Era sobre fimose, né? Porque a gente sabe que tem um exercício que as crianças, que os meninos devem fazer, se isso evita ter que fazer a cirurgia posteriormente. Na verdade, só para esclarecer, assim, existe muita dúvida a respeito de fimose. O que é a fimose? A fimose é a incapacidade de expor
a glande, de puxar o prepúcio e expor a glande, que é a cabeça do pênis, tá? Isso é muito comum logo que a criança nasce. E na maioria dos casos, isso melhora espontaneamente, só com o crescimento. Poucos são os casos que vão exigir alguma forma de tratamento, inclusive com cirurgia. Então, na maioria das vezes, o nosso papel como médico é tranquilizar os pais, né? Isso não é um problema grave, né? Que com o crescimento da criança isso vai melhorar. Sim. Algumas vezes se prolonga e realmente a gente precisa fazer algum tratamento mais específico, que pode iniciar com massagem, né? Com algum tipo de pomada, né? Específica para isso, ou eventualmente até com cirurgia, que na verdade é a minoria mesmo dos casos. Em algumas culturas a cirurgia acontece logo após o nascimento, né, doutor? Existe a cirurgia, a circuncisão, né, que tecnicamente se chama de postectomia, que é a retirada do prepúcio, né? A gente sabe que isso faz parte, né, da cultura religiosa, né, da cultura judaica, da cultura muçulmana também, né? Militares costumam fazer circuncisão, né, postectomia nos seus filhos também desde cedo. E, na verdade, isso é uma questão cultural. Se vê que isso tem vantagens do ponto de vista de saúde, né? A criança, na verdade, a pessoa submetida à circuncisão, ela tem uma incidência menor de doenças sexualmente transmissíveis, né? Inclusive de HIV, inclusive de transmissão de doenças para suas parceiras, né? Então, câncer de pênis é muito menos frequente em paciente que foi submetido à circuncisão. Então, são coisas que se viu, na verdade, consequência dessas indicações religiosas e culturais, mas que se viu que tem um benefício de saúde também. Agora, esse é um ponto interessante que o senhor tocou. O câncer de pênis, doutor, é mais frequente até do que a gente vê na maioria dos veículos de comunicação, né? O câncer de pênis, ele sofre aquele mesmo preconceito, assim. O paciente tem muito constrangimento. Claro. Quando ele tem uma lesão no pênis, né, por mais que ele desconfie que possa ser alguma lesão grave, ele demora muito para procurar atendimento, né? E a gente sabe que o câncer de pênis, ele tem a gente diz que ele é um marcador socioeconômico, né? Ele tem uma incidência muito mais elevada em populações, por exemplo, do Nordeste, populações de comunidades mais carentes, né? Com menos acesso à saúde. E na verdade, a principal prevenção para o câncer de pênis, por incrível que pareça, é a higiene adequada do pênis. Pois é. Né? Então, é uma doença que a gente diz que a gente previne com água e sabão. Né? Interessante. É algo que deveria ser comum. Exatamente. E talvez esse seja um indicador ou seja um argumento que comprove esses indicadores, de que talvez as comunidades mais humildes, digamos assim, não tenham tanto conhecimento a esse respeito, né, doutor? E é impressionante que o Brasil... o Rio Grande do Sul tem estatísticas diferentes do resto do Brasil, né? Mas o Brasil, como um todo, tem uma das maiores incidências de câncer de pênis do mundo. É mesmo? Né? E, inclusive, as maiores publicações, né, sobre câncer de pênis em revistas científicas, assim, são brasileiras. O que se recomenda é, após a relação sexual, lavar imediatamente? Lavar imediatamente, sempre puxar completamente o prepúcio, né, fazer a higiene com água e sabão, não precisa nada especial, né, água e sabonete normal, não deixar acumular aquela pelezinha, né, que se chama esmegma, né, que na verdade aquilo ali são células da pele, né, mortas que descamaram, né, não deixar aquilo acumulado, que aquilo This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com for information. Fator de risco para o câncer de pênis. Alguma ferida não tratada ou que não cicatrize já pode ser um indicador, doutor? Na verdade, qualquer lesão no pênis, né, precisa ser adequadamente avaliada. Uma lesão no pênis pode ser alguma coisa, né, sem uma grande repercussão, né, sem uma grande gravidade, mas pode ser uma doença sexualmente transmissível, né, e pode até ser um câncer de pênis. Né? Muito bem. Bom, agora são 11 horas, a gente já está recebendo alguns torpedos, o pessoal que quiser continuar mandando aqui pro doutor Daniel, pode enviar para o 97067809. A gente vai ao intervalo comercial.
Vem aí mais uma música do Charlie Brown Jr. Daqui a pouquinho a gente volta com esse bate-papo sobre medicina, sobre urologia aqui no Estúdio Aberto. 11h01.